Amém, irmãos. Graças e paz. Vamos abrir a Bíblia em Carta de Paulo aos Colossenses. Foi o mesmo texto que a gente usou semana passada. É no capítulo 1 mesmo. Nós queremos, com a ajuda do Senhor, hoje, por esse momento, findar esse assunto de forma geral, De alguma forma, ele vai voltar em algumas outras ministrações, mas a gente quer que hoje a gente possa relembrar algumas coisas. Uma delas é todas as lutas, dificuldades, agruras que o Senhor tenha colocado diante de nós, talvez algumas iniciadas hoje, elas com certeza servirão para forjar o caráter do Senhor em nós. São oportunidades que o Senhor nos dá. De alguma forma o Senhor vai lapidando, nos preparando, nos moldando, nos dando mais dele, e essa vida vai avançando e a gente vai se quebrando. Nós, ao ouvir essa palavra que nós temos ouvido alguns dias sobre o bema, sobre o final, porque se você puder hoje mais uma vez guardar essa informação, essa palavra fala principalmente do fim. Ela nos alerta principalmente para como é que nós queremos terminar. Todos nós aqui sabemos do nosso começo, ou pelo menos como estamos até agora. A palavra traz, eu digo que para mim trouxe muitas coisas, graças a Deus. O que é que nós devemos alinhar para nos encontrar com o Senhor? Muitos, a gente pode citar aqui pelo menos 3 exemplos não tão bons de outros que você pode conhecer. Mas a gente pode lembrar do Moisés. Normalmente, quando se fala de entrar em gozo, chegar no lugar que deveria ter chegado, nós lembramos do Moisés. E é para a gente ter temor. Não é medo, desespero. Não. Temer ao Senhor e perceber que o Senhor é justo com o que diz. Moisés foi temente, foi fiel, mas por umas, ou pelo menos por uma situação específica, acaba não usufruindo, digamos assim, do que era maior na promessa feita a ele. Ficou de fora. Alguns pregadores tentam alinhar, tem pregador que fica querendo colocar ele lá na transfiguração. Ah, mas ele entrou, estava lá. São elucubrações teológicas, sem valia. O melhor é nós olharmos para Moisés e ver um homem que foi fiel. Mas o Senhor precisa que sejamos assim como o seu filho até o fim. A palavra do Senhor é muito clara. Nós estamos estudando um outro exemplo. Um homem que fala muito para nós. Essa semana a gente, na Escola da Palavra, fazendo um link com o domingo e o tema de Juízes, quase todo mundo aqui já ouviu falar do Gideão. E nós estamos há 3 terças-feiras falando de Gideão. Quem é Gideão?
Um homem que Deus deu propósito antes de nascer. Tinha promessa desde o nascimento. Foi dado a ele conhecimento pela família de o que é ser nazireu, como tem que se comportar, qual é o caminho que tem que tomar, o que é que pode comer, o que é que pode beber, com quem pode casar, por onde pode andar. E esse homem, como alguns, e nós esperamos que pelo menos nós que estamos ouvindo essa palavra não sejamos esses, esse homem brincou. Brincou com a sorte, zombou do que recebeu, confiou nele mesmo. Confiou nele mesmo. E nós sabemos que o final de Sansão é penoso. É penoso. Não sou do grupo que acredita em uma derrota final do Sansão, até porque nós não cremos dessa forma. Mas se havia algo mais para Sansão, possivelmente, porque o Senhor de Sansão não sou eu, é o Deus eterno, Sansão possa ter perdido. E para fechar essa tríade aí de exemplo, nós temos o homem que, segundo as Escrituras, foi quem mais teve dinheiro nessa terra. Não tem aí para Bill Gates, nem para o dono da Tesla, que nós cremos nas Escrituras. Ninguém teve mais dinheiro ou teve um QI mais alto do que Salomão. O Senhor possivelmente levou Salomão ao ápice daquilo que os homens almejam ainda hoje. O ápice da vida amorosa, riqueza, conhecimento. Possivelmente para deixar para nós uma lição, que mesmo que tivéssemos tudo isso, mesmo que o Senhor permitisse você conquistar tudo que um homem pode chegar a conquistar, todos os topos que o homem bota aí como metas na vida, de governo, de reinado, de riqueza, de conquistas, de ser querido. Mas mesmo assim, os últimos dias desse homem são penosos. Não são bons. Irmão, e a gente começa com esses 3 exemplos para quê? É para nos entristecer? Não, é para nos alegrar. Por quê? Primeiro, porque os exemplos estão aí. Segundo, porque os 3 homens que eu citei não nasceram de novo. Os 3 homens que eu citei tiveram, vez ou outra, uma visitação de Deus. Uma epifania, uma teofania, tiveram, vez ou outra, algo do Senhor. Mas eu e você não. O Senhor nos deu nova vida. Então, nesta nova aliança, por mais que a gente olhe para esse assunto e imagine que a régua é muito mais alta, nós temos algo que até antes da crucificação do Senhor, nenhum homem tinha. Ninguém teve. Ninguém teve até a crucificação do Senhor a vida de Deus dentro dele. Mas você tem. E nós não podemos ter isso como algo corriqueiro, de menor valia, ficar triste acreditando que não vai me ajudar muito. Nós não podemos ouvir uma palavra dessa para o final, como é que vai estar, e desconfiar de que a vida que Deus nos deu não é capaz de nos mudar e nos fazer chegar lá bem. Nos fazer chegar lá bem, ser recebidos pelo Senhor com festa.
Porque esse é o desejo do Senhor. Que você e eu caminhemos com coragem, com firmeza, com segurança, de que temos o penhor do Espírito de Deus, que vai nos acompanhar até chegar lá, mas nos ajustando. Nós falamos de 3 quesitos e hoje é a fala do último. A gente pegou 3 pontos na caminhada e falamos de conhecimento, motivação e multiplicação. E eu queria, lembrando dessas 3 palavras, ler 2 versículos, e eu queria que o Espírito te ajudasse e me ajudasse a nós conseguirmos ver essas 3 palavras nesses 2 versículos: conhecimento, motivação e multiplicação. Eu já disse na semana passada, mas eu sei que de uma semana para outra a gente ouve muita coisa. O contexto aqui é uma região possível de algumas igrejas, ou uma ou várias, que Paulo sabe que tinha se convertido. Possivelmente não por ele, mas ele soube que aqueles irmãos receberam o Senhor assim como nós. E ele escreve uma carta linda para essa assembleia, ou estas assembleias, e esse versículo 9 e 10 tem muito a ver com o nosso compartilhar esses dias. Ele diz: após termos recebido o Senhor, se coloque nesse lugar. Imagine-se recebendo essa carta. Até o 8, Paulo está falando de nós. O quanto foi bom que os irmãos do Janguruçu souberam do Senhor, receberam o Senhor, se alegraram com o Senhor. O quanto foi bom nós termos visto o mesmo Senhor que ele recebeu. Aí Paulo vai dizer para nós: por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios de conhecimento. Foi a primeira coisa que nós vimos nesse nosso falar. Para não ficar dúvida, Deus não tem nenhum problema que nós busquemos conhecimento. Do alto, de Deus, ler as Escrituras, ler bons livros, participar de conferência, ver vídeos, conversar com irmãos, pedir ao Espírito que nos abra os olhos para alguns textos. O Senhor não tem nenhum problema com isso, pelo contrário, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Mas no assunto que nós estamos tratando, Bema, o aviso para nós é que esse conhecimento será cobrado na medida. Na medida. E Paulo continua dizendo: conhecimento da sua vontade, sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente. Motivação. Entenda uma coisa: se todo o conhecimento de Deus que nós adquirimos até aqui, você na sua idade de fé e eu na minha, se tudo que nós ouvimos de conferências, dos irmãos que falaram, aqui ou em outros locais, não tiver nos dado motivação para servi-lo, temos que dobrar os nossos joelhos e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque não ouvimos pouco. Tem horas que eu tenho vergonha de alguns erros que eu cometo, pelo tanto que já ouvi. Vergonha de me olhar no espelho e dizer: mas como pode ter ouvido tanta coisa e ainda fazer essa besteira? Como? Às vezes dá raiva de mim mesmo olhando para isso. Porque esse conhecimento já deveria ter gerado algo melhor para o Senhor. E eu sei que aos poucos, eu sei que é com paciência, e eu sei que talvez o Senhor tenha mais paciência comigo do que eu mesmo a tenha. Mas nós temos que nos incomodar de ouvir tanta coisa e não avançar o suficiente. Não estou dizendo, em nome de Jesus, que você não tem avançado. Se você está aqui é porque você avançou. Amém? Não estou dizendo que você não cresce. Se você está aqui é porque você cresceu. Muitos meninos já voltaram.
Muitos já abriram mão dessa fé. Muitos já desistiram de congregar. Muitos já abandonaram reunir. Mas você está aqui. Amém? E glórias ao Senhor por isso. Mas essa palavra é para dizer que ainda há muito o que caminharmos. E Paulo ora por essa igreja, assim como ora por nós, dizendo que eu quero que esse conhecimento gere em vocês motivação correta. Sabe aquela motivação que você tinha quando creu? Aquele coração queimando, aquela vontade de fazer algo, aquela inquietação divina de servir. Se por acaso, ao examinar o coração, você perceber que esfriou, só o Senhor pode de novo soprar em teu espírito. Amém? Mas Ele pode. Todos os que buscam o Senhor, buscai-me e me acharei. Bata na porta que ela vai se abrir. Não há quem busque o Senhor que não o encontre. Agora, o bema, o assunto sobre o bema é um pouco difícil às vezes, por quê? Porque ele restringe a uma questão pessoal. Esse caminhar é seu. Essa caminhada ninguém vai fazer por você. Seu marido não vai caminhar por você. Seu pai não vai caminhar por você. Sua esposa não caminha por você. É você que tem que caminhar. É diferente de algumas coisas que nós pregamos coletivamente. Que às vezes nós nos escondemos ali no meio da multidão. Não, mas tem 4 fazendo, eu estou aqui perto. Tem 10 fazendo, eu estou aqui do lado. Amém. Deus está me vendo. Esse assunto não tem como ser assim. Esse assunto é você e Deus. É você que vai conversar com Ele. É você que vai prestar conta de todo o conhecimento que você recebeu dele. E a oração de Paulo, pelo Espírito, também é para nós. Que esse conhecimento do alto, ele possa produzir a motivação de nós desejarmos andar dignamente diante do Senhor. Irmãos, eu fico tão feliz com esses versículos, sabe por quê? Porque esses 2 versículos meio que seriam um texto áureo. Se alguém perguntasse para mim, irmão, o irmão faz vários dias que fala de eu chegar bem na presença do Senhor, de eu chegar bem lá no bema, e eu estou preocupado com isso, o que é que eu faço? Eu diria, leia esses 2 versículos. De tudo que você pode ler ainda, leia esses 2. Esse versículo não está mandando você, não está pedindo que você faça muitas coisas. Esse versículo não está falando de você se dedicar a muitos serviços. Mas a primeira motivação que nós vamos falar sobre ela é que você e eu tenhamos, diante do que já ouvimos, a motivação de andar de forma digna diante do Senhor. Eu fui olhar um pouquinho o que seria dignidade no grego. Essa palavra para traduzir para digna, o que seria? É andar sem ter vergonha do Senhor. Sabe? Andar como quem não está fazendo nada de errado. Andar como aquele filho que tudo que ouviu do pai está fazendo. Tudo que aprendeu está fazendo. Não como aquela pessoa que, se o pai talvez viesse na esquina, ele se esconderia na árvore porque está fazendo algo que ele sabe que não deveria estar fazendo. Porque é meio que vai ser meio essa situação. Quando nós vemos, irmãos, a glória do Senhor. Nós não sabemos como é. Mas quando a gente vê o ser sentado no trono,
Eu não sei como vai ser. Nós não sabemos como vai ser. Mas que nós possamos olhar para Ele sem vergonha alguma. Que nós possamos olhar para Ele. Que não seja preciso nós ficar se escondendo. Dizemos, Senhor, eu sabia tanto. Não, irmão. Que nós possamos estar lá felizes. Porque vamos ver o Senhor. Amém? Se tiver uma fila, que nós possamos estar brincando e cantando. Eu quero que chegue a minha vez. Que eu quero vê-lo. Eu quero olhar para Ele. Que nós possamos estar nessa fila alegres. Eu quero que chegue a minha vez para eu olhar Ele. Para eu ver Ele. Mas que nós não estejamos nessa fila buscando se esconder. Não. Que nosso coração esteja alegre. Ó Senhor, chegou a hora de eu te ver. Que chegue a minha vez para me te contemplar. Aguardei muito por isso. Eu nunca vi o Senhor, irmão. Nunca vi visão. Nunca vi vulto, nada. Eu preciso ver o meu Senhor. Nós precisamos desejar ver o Senhor. Nós não podemos ter medo de ver o Senhor. Nós não podemos ter medo desse dia. Nós temos que almejar esse dia. Que adianta nós cantarmos Maranata, ora vem, Senhor Jesus, mas ter medo de encarar o Senhor. Que o Senhor nos dê graça, como já tem nos dado, de chegarmos lá e sermos recebidos por Ele, em gozo. Porque é isso que Ele quer, irmãos. Nos receber em gozo. E a última parte desse versículo é muito bonita, porque tem a ver com o texto que vamos abrir. Se temos o conhecimento que o Senhor nos deu, se buscamos as motivações corretas dentro desse conhecimento, não tem outro jeito. O que vamos fazer é frutificar, multiplicar para Deus. Não tem outra situação para nós. Irmãos, assim como você abre os olhos pela manhã, assim como você se alimenta, assim como você respira, sem esforço, porque foi assim que o Senhor fez. Assim como você fala, sem nem saber como é que a voz é produzida. Da mesma forma, a vida de Deus é capaz de produzir em mim e em você frutos de forma natural, sem esforço. Essa vida, ao se manifestar, ela multiplica-se, ela aumenta, ela avança de forma natural, sem planejamento. É porque ela vai te guiar. Eu queria ler alguns parágrafos de um livro para os irmãos. Depois eu volto para o texto bíblico. Tenho um pouco de paciência hoje, mas eu não quis decorar esses parágrafos. Eu vou ler na íntegra. São 4 ou 5 parágrafos. Não são muito grandes, mas eu acho muito importante antes da gente começar, de fato, a ministração. Um dos irmãos que lemos diz o seguinte: o bema transcende a questão de acerto de contas. Trata-se de um exame rigoroso da fidelidade da vida que Deus deu para você cuidar, para você viver.
Então, não se trata de uma coisa pormenor, não se trata de perder alguma coisa, mas se trata da vida eterna e da conquista dada em Cristo para você. O irmão Martin Lloyd Jones colocou o seguinte: a premissa sobre o bema é clara. Não nos basta sermos apenas receptores da graça, mas precisamos ser aqueles que multiplicam a vida. Não nos basta nos alegrar que recebemos a graça, somos agraciados. Não, não. Não é só isso. A vida não foi botada ou colocada ou habitada ou tabernaculada em nós somente para que haja uma alegria íntima, sozinha, individual. Não. Foi para que o mundo creia. Foi para que os irmãos consigam tocar no Senhor. Entendamos uma coisa: há algo de Deus em você que eu não tenho, que o Davi não tem, que aquela irmã não tem, mas você tem. E a Assembleia precisa dessa vida, dessa parte da vida. O irmão colocou aqui um deles, Franco Ferreira. O Evangelho sempre enfatiza o viver, o crer, o ver, mas o bema enfatizará sempre o multiplicar da vida. Como o Senhor vai nos encontrar? De que forma Ele vai nos encontrar? E para isso nós estamos usando, irmãos, um texto que nós já havíamos falado, que é Mateus 25. Para nós encerrarmos. Mateus 25. A gente começou a ler e vamos encerrar hoje à noite, nesse tempo que temos, olhando apenas para esses versículos. Como bem disse o irmão Walter aqui, quando pegou o microfone semana passada, a realidade dessa multiplicação é uma expressão bíblica, o aumento de Deus em mim. Você pode pensar em várias possibilidades. Alguns irmãos já falaram que a nossa alma é uma casca que tem que ser quebrada e o perfume exalado. Falando sobre o texto lá da mulher do vaso. Dá para usar? Use. Outros irmãos já pegaram exemplo do dia a dia, que essa vida é aquela massa de bolo que bate e cresce. Amém. Não importa de que forma alegórica ou objetiva, ou você vai entender essa palavra. Mas o principal é compreendermos que o Senhor nos deu algo, e esse algo é a vida de Deus, e essa vida precisa expandir. E para isso ele usou alguns textos, e um deles é este. Mateus 25, do 14 em diante. Eu não vou ler o texto novamente, que os irmãos conhecem, mas nós vamos falar primeiro do versículo 14 e 15. O Senhor entregou-lhe os bens a cada um segundo a sua capacidade. Só relembrando esse primeiro tópico. Todos nós, irmãos, eu queria, em nome de Jesus, que você nunca cometesse um erro que às vezes nós cometemos. Nunca compare a cobrança que Deus faz a um com você. Essa cobrança será individual. E nunca queira colocar sobre os outros algo que Deus tem cobrado de você. Não é para os outros. Alguns irmãos em alguns locais de reunião pecam nessa situação. Há coisas que Deus tem cobrado de você, particularmente
de você. E se ele tem, e você tem certeza disso, ouça a voz do Espírito de Deus. Se entregue. Faça o que o Senhor quer. A cobrança será de acordo com o nível que ele deu a cada um. E não entenda nível aqui como alguém melhor, ou alguém pior, ou um serviço maior, ou um serviço pior, porque o Senhor, o céu não funciona assim. O mundo espiritual não funciona com essas nossas medições. O dedo mindinho do corpo, que para nós seria aí talvez a parte menorzinha, tem tanto poder para Deus como qualquer outro. Essas medições de menores e maiores, de fazer mais ou menos, não é a agenda de Deus, é de homens. O Senhor será responsável pelo que Ele colocou em sua palavra. A quem tem 5, cobrará como 5. A quem tem 2, cobrará como 2. A quem deu 10, vai cobrar como 10. E por aí vai. Mas Ele não disse que quem tem 5 é mais do que quem tem 2. Pelo contrário. O que tem 5 só tem mais responsabilidade e dará mais conta ainda do que recebeu. O que nós temos é que nos alegrar e ser responsáveis com o que Ele nos deu. É isso que nós temos. Dizer, Senhor, graças a Deus, porque o Senhor me quer fazendo isso. Eu vou fazer. Muito obrigado. E nós continuamos. Ensina em 1 Coríntios 4 e 7, diz que tudo que recebemos é do Senhor. Eu não vou ler o texto. Em Êxodo 35 e 5, nós lemos que o material da arca, o material que o Senhor faz tabernáculo, tudo vem de Deus. O que é que esses textos juntos representam? É que na reunião da igreja, ao nos reunirmos diante do Senhor, diferente do que o cristianismo inventou, cada um contribui com o que recebeu de Deus. Lembra do texto de Coríntios? Quando se fala do servir, um tem salmo, um tem hino, um tem doutrina, e tudo se faça para a edificação do Senhor. O que nós aprendemos esses dias, não aprendemos que os irmãos sabiam, relembramos esses dias, é que esse material com que eu vou servir, eu preciso ter certeza que é o que Ele me deu. Não foi algo que eu inventei, manipulei, criei, foi o que Ele me deu. E eu vou ser fiel ao que Ele me deu. Porque quando Ele cobrar-me, vai cobrar-me do que Ele me deu. E se eu, por acaso, na minha carne, na minha vanglória pessoal, fizer algo que Ele não me mandou fazer, o que eu ouvirei é: nem te conheço. É isso que eu vou ouvir. O irmão Delcio Meirelles, segundo ele, eu não fui olhar no grego ainda, repito, confiando na palavra dele, disse que a melhor expressão no grego não é não te conheço, mas é eu não te autorizei a fazer. É isso, não te autorizei. Eu não mandei você fazer nada. Então, em lugar de estarmos correndo para lá e para cá, procurando fazer coisas que o Senhor nem nos mandou fazer, que possamos estar de joelhos, buscando o que é que Ele nos deu para fazer. Senhor, tem misericórdia de mim. Diga-me o que o Senhor me deu para fazer. Eu estou sendo honesto com aquilo que o Senhor me deu? Porque é você, não sou eu. Não é irmãos que vai fazer essa pergunta, é você. Você precisa ter paz no Espírito.
Você tem o Espírito de Deus em você. E Ele vai te dar paz. Na continuidade, nós temos aí o versículo 16. O que recebeu 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Com o mundo e com o tempo em favor de Cristo, segundo, ele exige a morte do grão. Os irmãos olham para esse texto e a análise é muito simples, do que pegou 5 e multiplicou por mais 5. Para fazer isso, ele teve que morrer, se dar. Irmãos, não há crescimento sem dor. E olha que eu escutei isso em uma palestra para adolescente, falando de adolescer, crescer. Por que eles têm tantas dores no corpo humano? Não há crescimento sem dor. Não há como você crescer segundo Deus sem haver sofrimento, sem você se dar mais um pouco. É porque algumas palavras foram prostituídas no cristianismo, a gente tem até medo de usar. Porque foi tão misturada com essa baboseira que é falada lá fora, que a gente tem medo de colocar. Mas é um sacrifício mesmo. Esse que pegou 5 e transformou em 10, não é porque ele é um homem bonzinho, que sabe, não, é porque ele se sacrificou mais. Ele trabalhava tanto quanto os outros, o dia dele é tanto quanto do outro. Mas ele recebeu aquilo com tanta responsabilidade, que ele dobrou o que ele tinha. Se deu a mais, morreu se fosse preciso, para agradar o seu Senhor. E nós não estamos falando aqui de agradar A, agradar B. Nenhum grupo. É agradar o Senhor, irmãos. Agradar aquele que nos deu a vida. Quantos irmãos nós sabemos e temos testemunho aqui de ver, se dão para o Senhor. Olhe para esses irmãos e siga, aprenda. Quantas irmãs nós sabemos aqui da carga horária que tem, mas se dão para o Senhor. Se você não tem feito, olhe para essas irmãs e siga. São eles que nos ensinam. Ainda bem que ele não está aqui, porque às vezes não é bom dar glória a pessoas na presença dela, porque nós não sabemos como é que elas vão lidar com isso. Mas o Juninho, que os irmãos conhecem há mais anos do que eu, já ouvi testemunho de 3 ou 4 pessoas chegar para mim e dizer: irmão, quando eu penso em faltar reunião, e eu lembro que o Juninho veio do fim do mundo para reunir, eu digo: eu não vou faltar. Não aceito eu faltar reunião, e esse irmão vem 2, 3 ônibus, vem de Uber, paga R$50, 60 vezes para vir na chuva, mas vem. E eu de carro não vou? Eu vou. Glórias ao nome do Senhor. Talvez esse irmão tenha mais galardão do que muito falastrão aí. Muito que é só blá blá blá. Por quê? Porque para fazer o que ele faz, ele tem que morrer. Nós não sabemos o que ele abre mão de comprar, o que ele abre mão de possuir, o que ele abre mão de ter para bancar as passagens e reunir. É esse o que pegou 5 talentos e transformou em 10. O que resolveu morrer. E além, sacrificar-se se for preciso. Mas o que meu Deus me deu, eu vou dobrar para Ele. Irmão Atmani, eu peguei só a passagem do Ni. O Ni disse o seguinte: possivelmente o irmão que dobrou os talentos teve uma vida sofrida aqui, luta, trabalhou mais do que muitos, correu mais do que muitos, viveu menos, talvez.
mas o seu lucro foi com o Senhor. A questão é que nós ouvimos algumas palavras de Jesus e fica parecendo poesia na nossa cabeça. Quando o Senhor diz, aquele que quiser ganhar a sua vida tem que perder. A gente fala isso, mas parece que não entra como realidade. Ah, uma poesia. Não é. É realidade para nós. Se nós cremos no texto bíblico, aquele que quer ganhar a vida, perde. Essa é a matemática do reino. Tem muito segredo, conhecimentos teológicos aprofundados. Não. Os textos sobre essa matemática são muito claros. Quer ganhar, perde. Quer ser o primeiro, seja o último. Quer ser servido, sirva. E nós, irmãos, é muito bom. O irmão Christian Shen diz que é ótimo essa parábola já trazer no início quem dobrou os talentos. Por quê? Para nos mostrar que é possível agradar a Deus. É possível pegar o que Ele te deu, que Ele me deu e multiplicar. Mas no Mateus 25, 18, nós temos uma dificuldade. A omissão é o terceiro ponto. Diz o seguinte: mas o que recebeu um, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Irmãos, eu procurei ler, porque eu queria entender. Eu digo para os irmãos que eu li mais ou menos uns 10 irmãos falando sobre especificamente esse homem. Que eu não quero falar besteira nem bobagem. Foi que houve com esse homem? Como recebe algo do Senhor e vai enterrar, achando que está agradando? Mas eu não consegui achar palavras mais brandas para ele. Todos os irmãos piedosos que reúnem com a gente, ou que não reúnem, saem do mesmo caminho. Não é o caminho só da imaturidade, seria até um caminho ameno. Não, ele segue o caminho de medo, individualismo, neutralidade, se esconder. Não aliviam. Eu queria procurar alguém que alivia. Não, será que ele não é cuidadoso? Né? Ele não estava ali com cuidado, não. Deus me deu, deixa eu guardar aqui, que vai que ele vem. Eu sei que ele é um Senhor que cobra muito. Não, nenhum irmão nem cita essa possibilidade. Pelo contrário, todos os caminhos, pelo menos de onde eu li, o caminho é preguiça, neutralidade, jogar para os outros serviço, achar que não tem nada a ver com essa obra, não querer se misturar, ter comunhão, não querer se associar, ficar longe do que está acontecendo, não ver o que os outros estão fazendo e seguir. Então, em nome de Jesus, sendo bem direto para mim e para você, se eu ou você estamos nessa situação, acorde. Acorde. Não se esconda. Não esconda o que Deus te deu. Não reserve achando que Deus vai te agradar porque você é zeloso. Não há zelo em se esconder. O Otmani escreveu um livreto, depois os irmãos quiserem, tem PDF dele aí, que é muito usado aqui. É usado porque fez os 5, transformar em 5. E nesse livro ele cita o que só fez um, que é esmurrando o corpo. Tem até uma mão na capa, tinha, não sei se ainda tem.
Porque o que transformou 5 em 10 esmurrou o corpo, ou seja, se deu ao máximo. Esse não. Esse estava com medo de sofrer, de receber represália. Ai, se eu falar alguma coisa e o irmão disser que está errado, aceite e conserte. Ai, se eu cantar alguma coisa e for uma besteira e o irmão me chamar a atenção, aceite e conserte. Ai, se eu fizer uma oração errada e o irmão disser que está errado, aceita e conserta. É para isso que o corpo está aqui. Aí vai esconder. Aí Deus te dá algo no coração e você, não vou fazer. Existe aqui, no corpo de Cristo, pessoas que podem te ajudar a melhorar, a crescer, que é o próximo tópico agora, a negociar o seu talento. Não se envergonhe. Eu já fui chamado a atenção muito mais vezes do que você possa imaginar. Eu já fui repreendido por irmãos muito mais vezes do que você possa imaginar. Mas estou aqui, lutando, correndo. Mas já fui chamado a atenção várias vezes. Puxa aqui, desde o dia que me converti. Puxa a orelha aqui, puxa ali, bota para cá, não fala isso, bota aqui está certo, vai por aqui, ali é demais, segura aqui. E eu agradeço a cada um deles, porque todos eles têm me ajudado a negociar o meu talento. Todos. Então, a omissão é pecado. O irmão Christian chega a colocar no livro dele, não do Otmani, aquele versículo de Tiago, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Como você pode ver alguma coisa na reunião da igreja, prática ou espiritual, que você sabe fazer, tem capacidade para fazer e se esconde? Não se coloca. E acha que o Senhor não vai fazer nada com isso, não vai te cobrar em nada. Vai! Seja costurar, cozinhar, falar, cuidar, ficar na portaria, andar, carregar o irmão no braço, comprar um sapato para ele, não sei o que é, mas se tem algo que você pode fazer e não tem feito, isso vai ser cobrado, entenda. Vai ser. Se você passou, viu a necessidade espiritual, material ou física, e está no teu alcance, no teu talento fazer, e não faz, vai ser cobrado. Não vamos se esconder. E lembre-se, quando eu e você não faz algumas coisas, você sobrecarrega um ou dois fazendo. Além de se omitir, você ainda bota peso nos outros que você poderia ajudar a carregar. Então, em nome de Jesus, irmãos e irmãs, se ponha, se dê, se apresente. O 4 é o versículo 21. O temido versículo 21. Ou desculpe, o 21 é alegria, perdão. O ajuste de contas e recompensa. Que maravilha. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Amém? Ô irmão, é isso que eu quero ouvir. Não é nenhuma soberba, não. Você pode desejar ouvir. Entra no gozo do teu Senhor. Venha. Eu te dei pouco. O que eu te dei, você honrou.
Entenda, o tamanho do gozo, do galardão, não está relacionado a quem recebeu 5 talentos ou 10. Está relacionado à fidelidade do que recebeu. Essa é a conta. A conta não é em quanta coisa ele te deu. Quanta coisa ele te deu é só mais trabalho, é só mais prestação de contas. Mas o que ele vai te dar está associado à sua fidelidade no que ele te deu. Que o Senhor nos ajude a ser fiéis, irmão. Ô, irmãos, eu quero que a gente se encontre lá nessa fila, em nome de Jesus. E que a gente possa olhar um para o outro e dizer assim, irmão, eu fui fiel, graças a Deus. Vamos ver o Senhor. E o Senhor vai nos dizer, bendito do meu Pai. É isso que nós queremos ouvir. Em nome de Jesus. O irmão, vou ler só de um irmão. O irmão Martin Lloyd Jones, em um comentário sobre esse assunto, ele diz, não haverá, depois da nossa conversão, dia mais feliz do que este, de ouvir do Senhor, seja bem-vindo. Amém? Não vai haver. Irmãos, não sei, só de pensar dá vontade de chorar um negócio desse. Que dia maravilhoso será esse? O Senhor nos receber. E dizer, vem Daniel, vem irmão Walter, vem irmão Felipe, vem cá. Abraçar-nos e dizer assim, boa foi a carreira, parabéns. Teve luta, caiu, levantou, mas chegou, parabéns. Que eu te dei, você foi fiel. Porque o Senhor nos conhece, Ele sabe que o vaso é de barro, trinca. Ele vai quebrar e fazer de novo várias vezes. Mas Ele só quer que nós sejamos fiéis ao que Ele deu. Não desleixados, omissos. Ele conhece a fraqueza de cada um de nós aqui. Ele sabe muito bem o que sai da nossa boca, aonde nós pisamos, aonde eu e você toca, que está diante dos nossos olhos, que passa na nossa mente, tudo isso Ele sabe. Mas Ele resolveu acreditar em nós. Amém, irmãos? Ele resolveu apostar, se assim eu posso dizer, que nós vamos correr essa carreira. E vamos chegar lá. E vamos ser recebidos pelo Senhor. O 5, diferente do versículo 25, 30, diferente do primeiro, é o que nós não queremos. Da mesma forma que o irmão Martin Lloyd Jones diz, que ouvir da boca de Jesus, venha bem-vindo, amado meu, será possivelmente depois da conversão, o dia mais feliz da nossa vida. No mesmo texto ele diz, que se ouvirmos do Senhor isso aqui, será tristeza profunda. Nós não sabemos o que é trevas exteriores. Qualquer explicação dada é fábula. É simbologia da minha imaginação. Então, nem vou tentar dar. O que nós podemos afirmar é que é um local que nós precisamos lutar com todas as forças que o Senhor nos der, para não querer ir. Porque será um local de vergonha e dor. Não é de condenação. Não é inferno. Isso aí, a dívida que nós tínhamos com o Senhor, Ele mesmo deu um jeito de pagar, e essa mesa está aqui lembrando disso. Mas tem um momento que nós não queremos passar. É esse dele olhar para nós. E o versículo 30 dizer, lançai esse servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. É o local da disciplina.
Como é que o Senhor vai produzir em nós choro e ranger de dentes? Como é que serão os açoites? Como é esse fogo que alguns serão salvos como pelo fogo? Não sei. Eu aprendi desde muito novo. Onde a Bíblia fala, fale. Onde ela se cala, se cale. Não vou inventar nada. Mas, olhando pelo menos para o texto cru, ele nos avisa que é o local que nós devemos não querer estar, simplesmente por não ter querido viver a vida de Deus. Açoites, fogo, pranto e ranger de dentes. Juntando os versículos, essas 4 coisas estão lá. Um fogo que não vai matar, mas vai purificar na sua medida. Um pranto que vamos ter, um choro e um lamento que vamos sentir. Mas o Senhor não quer isso para nós. Mas essa palavra precisa iluminar o nosso caminhar, porque a Bíblia é toda luz para o nosso caminho. Não é só os textos bonitos, a Bíblia toda é luz para o nosso caminho. E a luz dada aqui, ainda em Colossenses 2:9, é que todo conhecimento que aprendemos, gere em nós motivação correta de caminhar dignamente com o Senhor nos deu. E assim multiplicaremos e aumentaremos a vida de Deus. É essa matemática. Parece simples, mas nós temos a ajuda do Senhor. No final, para nós não perdermos, nós queremos citar apenas um parágrafo. Cuidado para não confundirmos salvação com aprovação eterna. Irmão Christian trouxe esse conselho. Em um dos seus livros ele diz, muito cuidado, para não confundirmos salvação eterna com a aprovação em tudo que fizermos. Aí uma teologia de salvação errônea. Ah, o Senhor me salvou, eu vou viver a vida como eu quiser. Espera lá, não é assim. Assim como o pai disciplina o filho que o ama, o Senhor também preparou para nós disciplina. Do mesmo jeito. Depois o irmão coloca o seguinte: não cheguemos ao tribunal com talento sujo de terra. O Christian fala disso, e o Ni diz que na concepção dele, a terra é a mistura com esse mundo. Você se mistura. Não, eu vou deixar aqui. Eu vou até ser cristão. Mas vou viver essa vida a mínima possível. Vou lá porque meu marido me chama, vou ali porque minha mulher me leva, vou ali porque meu pai me leva, mas se eu pudesse eu nem ia. Vou levar essa vida aqui do jeito que der. Cuidado. O Senhor vai acertar todas essas contas conosco. Todas. Você está aqui? Seja do Senhor. Amém? Veio para cá, se dê ao Senhor. Entrou no local de reunião? Seja do Senhor. Ame o Senhor. Os momentos que está com Ele, seja dele. É 1h30, 2. Não use esse momento como subterfúgio para agradar ninguém. Porque se ele for usado para agradar alguém, você estará desagradando a Deus. Esse momento é de agradarmos ao Senhor. Estamos aqui por causa dele. Porque ele nos ama. Que nos atrai a ele. É esse o coração.
Se o nosso coração vier frio, ou de alguma forma que às vezes vem mesmo, de tanta luta, tanto problema, que o Espírito aqueça o coração a entrarmos aqui, ao vermos os irmãos, mas que jamais, irmãos, possamos ter essa vida minguada, aguada, porque o Senhor vai tratar tudo isso com a gente. E por último ele diz o seguinte, que o nosso coração ame a graça que nos foi dada e deseje o reino que nos foi preparado. E ele encerra dizendo, aqueles que reinarão com Cristo são aqueles que aqui na terra se deixaram ser governados por Ele. Amém? Jesus é o Senhor, irmãos. Não vamos passar daqui.